Texto da palavra de Deus, que está aí na sua Bíblia. Certo dia, Jesus entrou no barco com os seus discípulos e disse: vamos para o outro lado do lago. Então partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Diga comigo, grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. A tempestade cessou e tudo ficou tranquilo. Diga para o seu irmão, tranquilo. Então perguntou-lhes: onde está a fé de vocês? Amedrontados e admirados, perguntaram uns aos outros: quem é este que até aos ventos e às águas dá ordem e eles lhe obedecem? Vamos orar. Pai, essa é a tua palavra. Senhor, nós amamos a tua palavra é viva, tua palavra é eficaz. Tua palavra nos edifica, nos exorta, nos consola. A tua palavra, Senhor, ela nos alimenta, ela nos sustenta. Ela nos dá o sustento para a vida. Que nessa manhã, mais uma vez, o Senhor libere a sua palavra sobre nós. Como precisamos, como dependemos do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dizer: Deus é bom. Queridos, vale a pena. Aleluia, vou de novo. Vale a pena. A história que nós acabamos de ler é uma das histórias talvez mais conhecidas sobre esse momento que Jesus está com seus discípulos atravessando o lago e uma tempestade vem. Eu não sei, mas se você foi criado dentro da igreja, quem aqui foi criado dentro da igreja desde pequenininho? Se você está desde pequenininho dentro da igreja, talvez você já ouviu várias musiquinhas sobre essa, não é? Sobre essa história, sobre essa passagem. Desde pequenininho, somos ensinados, contam pra gente sobre o momento em que Jesus estava dormindo no barco, os discípulos estavam atravessando uma tempestade, e Jesus se levantou e repreendeu o vento, e as águas ficaram tranquilas, e com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E passa o temporal, né? Quem lembra dessa? Só eu que lembro. Vocês não foram criados na mesma igreja que eu, né? Quer dizer... Tá bom. Então, e esse texto tão maravilhoso, esse momento tão extraordinário, quando a gente lê os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, os três evangelhos, chamados de evangelhos sinóticos, que são os evangelhos que repetem praticamente as mesmas histórias, eles contam esse momento. Eles falam dessa trajetória. É uma trajetória que não está acontecendo por acaso. É um momento, e eu quero que você entenda isso, que não está acontecendo por acaso. É um momento intencional. Diga comigo, intencional. Existe uma intencionalidade em Jesus em fazer com que os discípulos entrassem naquele barco. Existe uma intencionalidade em Jesus em fazer com que aqueles discípulos atravessassem aquele momento. Eu quero que você entenda nessa manhã que você está aqui porque o que Deus quer dizer para você a respeito desse momento da sua vida é que não é por acaso. Você pode dizer para o irmão que está do seu lado? Uma vez só, duas, no máximo três. No máximo três. Diga para o irmão que está do seu lado, diga para ele assim, ó. Não é por acaso. Fala para ele, é intencional. Não, você falou tão pouquinho que eu vou fazer repetir mais vezes. Tem que falar direito, que aí eu paro. Diga para o seu irmão aí, diga para ele, não é por acaso. É intencional. Há uma intencionalidade em Cristo. Eu acho interessante que os três evangelistas, de alguma forma, eles colocam essa história no meio de um contexto. Os três evangelistas parecem querer mostrar essa intencionalidade de Cristo ao fazer os seus discípulos passarem por esse momento.
O que está acontecendo antes dessa travessia? Os 3 evangelistas vão mostrar que antes dessa travessia, Jesus está ensinando aos seus discípulos. Jesus está fazendo o quê? Ensinando aos seus discípulos. E ele ensinava através de parábolas. Através das parábolas, ele demonstrava ou falava a respeito dos princípios do reino de Deus. Jesus, antes de colocar os discípulos dentro do barco para atravessar o lago, ele está ensinando aos seus discípulos sobre um princípio do reino, o princípio da semente. Veja aí na sua Bíblia. Lucas 8, nos versículos anteriores, se a sua Bíblia estiver aí, vai para Mateus, vai para Marcos, dá uma folheada, dá uma olhada aí para ver se o pastor não está inventando alguma coisa e tentando pregar alguma coisa que não está na Bíblia para você. Olha aí na sua Bíblia, presta atenção, você vai perceber que antes, os 3 evangelistas vão mostrar para a gente que Jesus está ensinando sobre o princípio da semente. Ele fala sobre a parábola do semeador. Aleluia. Ele fala sobre a parábola do semeador. Ele fala sobre a semeadura da palavra de Deus. A semeadura do que, igreja? Da semeadura da palavra que quer gerar um fruto. Da semeadura da palavra que quer ver corações e vidas transformadas. Da semeadura da palavra que quer alcançar um coração preparado para que dê fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Ele explica que nem todos os corações dão fruto. E os corações não dão fruto não é por causa da semente. Os corações não dão fruto não é por causa do semeador. Os corações não dão fruto porque muitas vezes o coração não está preparado ou não foi preparado para receber. Às vezes está muito duro, às vezes tem muitas pedras, às vezes tem muitos espinhos, mas aquele que tira os espinhos, que tira as pedras e deixa amolecer o coração, esses vão dar fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Jesus está ensinando parábolas sobre o princípio da semente. Por exemplo, antes de colocar os discípulos dentro do barco para atravessar aquele lago e passar por aquela tempestade, que vocês estão aqui junto comigo, dão glória a Deus aí, que Jesus vai dizer para os discípulos que o reino de Deus é como uma semente de mostarda, que é a menor das sementes, mas que, quando semeado, se torna uma grande árvore, e até os pássaros conseguem fazer os seus ninhos nessas árvores. Jesus está explicando para eles que há um poder numa semente tão pequenininha como uma semente de mostarda, e o reino de Deus é da mesma forma. Você coloca uma pequena semente na terra e aquela pequena semente ela vai se transformar em uma grande árvore e vai dar fruto e vai ser abrigo para outras pessoas. São os princípios do reino. Diga para o seu irmão, vale a pena. Não, fala para ele de novo, fala para ele, vale a pena. Após ensinar esses princípios, após falar sobre esses princípios, ele agora chama os seus discípulos à noite. Já está de noite, já está o quê, gente? Já está de noite. Jesus chama os seus discípulos à noite e diz, olha, nós precisamos atravessar para o outro lado. Nós precisamos atravessar para o outro lado. Agora presta atenção aqui, quem está aqui junto comigo, dá glória a Deus. Ele não apenas fala sobre a parábola do semeador, ele fala sobre os princípios ou parábolas que falam sobre o poder de uma semente, mas ele também, antes de colocar os discípulos dentro do barco à noite, ele fala sobre o poder da luz. Você está com sua Bíblia aberta aí, né? Alguns versículos antes ele vai dizer assim, ensinando para eles por parábolas, dizendo, olha, ninguém vai acender uma candeia, ou acender uma luz, um lampião, acender uma fonte de calor e luz, e vai esconder isso. Se uma candeia for acesa, ninguém vai esconder uma candeia acesa. Uma candeia acesa não é para ser escondida. Uma candeia acesa é para ser colocada em lugar de destaque, para que possa iluminar a todos. Quem está aqui junto comigo? Fala para quem está do seu lado. É a última vez que eu vou pedir. Fala para ele aí. Deus vai te acender. 3 pessoas receberam isso aqui. Deus vai te acender.
Ele acabou de falar com os discípulos a respeito do poder da semente. Ele acabou de ensinar aos discípulos a respeito da luz e do poder da luz de iluminar a todos os que estão na casa. Uma candeia acesa é capaz de iluminar uma casa inteira. Uma candeia acesa é capaz de iluminar uma casa inteira. Vou de novo. Uma candeia acesa é capaz de iluminar uma casa inteira. Aí ele diz, de noite, agora vamos pegar o barco e vamos atravessar. Senhor, para que está de noite? Por que a gente não faz isso durante o dia? Senhor, está de noite, por que a gente vai atravessar o lago no barco durante a noite? Vamos dormir aqui. Eu pensando, você não pensaria isso também? Já está de noite, vamos dormir aqui. Amanhã cedo a gente acorda e a gente vai. Amanhã cedo a gente acorda, a gente pega e atravessa. Por que ir de noite? Afinal de contas, não é na época em que nós vivemos, em que temos tantos tipos de holofotes, luz de LED, bateria e todas as outras maravilhas da tecnologia que podem ajudar em uma navegação à noite. Não, é num momento e numa época onde navegar à noite não era tão simples assim. Onde navegar à noite não era tão. Não era. Fala para o seu irmão, não fala não, fala para você. É intencional. Esse momento na sua vida é intencional. Você achava que Deus ia te guiar durante o dia. Você achava que Deus ia conduzir você durante um momento onde você pudesse enxergar todas as coisas. Você achava que Deus ia te guiar por um momento onde seria tudo mais tranquilo, onde seria tudo mais visível. Mas Ele disse, não, esse momento é intencional. Tem que ser de noite. Tem que ser durante um momento onde os seus olhos não enxergam muitas coisas. Tem que ser no momento onde você não pode confiar completamente em você e na sua habilidade. Tem que ser na noite. Aleluia. Tem que ser à noite, tem que ser na escuridão. Eu quero te guiar, eu quero te levar. Vale a pena, fica tranquilo. Afinal de contas, eu já te ensinei. Existe um poder na semente no reino de Deus. Existe um poder numa candeia que se acende no reino de Deus. Vambora. 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 Não vamos esperar os momentos melhores para avançar, não. Quem espera momentos melhores para avançar não vai viver as coisas sobrenaturais que Deus tem para a sua vida. Quem espera os bons ventos não vai conseguir ver a manifestação do poder de Deus na sua história. Quem espera que tudo esteja cooperando não vai conseguir ver o Deus que transforma situações. Vambora. Tá ruim, vambora. Não estou enxergando nada, vambora. Pastor, mas do jeito que está indo, eu não estou nem entendendo. Vambora! Deus está te chamando, vambora! Vale a pena! Ele põe os discípulos no barco. Ele vai atravessar o lago. E imagina os discípulos pensando assim, isso é minha cabeça, ok, meus irmãos? Bom, ele mandou, podia ter esperado, principalmente os discípulos pelo jeito que eles são, né? Muito parecido com a gente. Não, ele mandou, não estou entendendo muito porquê de noite, mas tudo bem, vamos embora. Às vezes ele viu que vai ser mais tranquilo. Ele é Deus, ele é o Messias. Ele é o Messias. E Ele é o meu pastor e nada vai me faltar. Ele me guia em pastos verdejantes. Ele me leva às águas tranquilas e refrigera a minha alma. Se Ele está mandando eu ir, a gente ir agora à noite, vamos tranquilo. Vamos, porque Ele vai cuidar de tudo. Só que o que eles não esperavam aqui no meio do caminho haveria tempestade. Já está escuro, já está de noite. E agora vem uma tempestade. E Jesus está fazendo o quê? Jesus está fazendo o quê? Não tenha pecado, não é pecado falar isso não, gente, pode falar. Jesus está dormindo. Jesus não está nem junto com eles ali acordado. Jesus não está nem ali junto com eles vigiando todas as coisas. Jesus está dormindo. Eu imagino, agora sou eu, quem está aqui junto comigo. Eu imagino que enquanto Jesus está dormindo e eles estão no barco, eles veem que Jesus foi dormir. Eu imagino eles pensando assim, gente, tranquilo demais vai ser essa viagem. Até Jesus foi dormir. Cara, essa navegação vai ser maravilhosa. Nunca passei por um momento mais tranquilo na vida. Eu vou orar, eu estou em paz.
tá tudo esquisito, mas assim, cara, meu Deus, é um momento assim, ó, que Jesus está... Tem momento que é profecia. Eu não posso passar na rua que aparece um profeta do chão até. Brota! O pessoal me liga e manda mensagem. Agora não, parou. Tá light. Recebi uma enxurrada de palavra profética. Agora tá light. Recebi uma enxurrada de confirmações na Bíblia. Agora tá light, só devocional, tranquilo. Aí você pensa, gente, estou vivendo um momento mais tranquilo da minha vida. Porque você não sabia que ia chegar o quê? Uma tempestade. E tudo que você está fazendo é apenas obedecer. Você não está em pecado, você não está igual Jonas, você não está fugindo de Deus, você não está fugindo do chamado, pelo contrário, você ajeitou a sua vida e se colocou na posição certa. Você disse, Senhor, agora é o momento, agora é o destino, Senhor, agora eu vou ficar na posição que o Senhor tem para mim. Deus, o que o Senhor falar, eu vou fazer. Aí você está obedecendo, e exatamente no caminho da obediência vem o quê? Você está com medo de falar, mas pode falar. No caminho da obediência vem uma tempestade. Fica tranquilo, vale a pena. Vem a tempestade. Gente, os discípulos, olha. O versículo 23. Lucas 8, 23. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um quê? Forte vendaval. De modo que o barco estava sendo inundado. E eles corriam grande perigo. Aleluia. Dizer sim a Deus muitas vezes significa viver perigosamente. Porque se Ele não fizer, você sabe que você vai morrer. É ou não é? Se Ele não agir, acabou tudo. Se Ele não fizer, morri. Eles estavam correndo grande perigo. Aí a minha pergunta é, quando eu leio esse texto, por que Jesus está fazendo isso com eles? Por que Jesus pega esses discípulos, coloca eles dentro de um barco durante a noite e fala, vamos atravessar o lago? Por que Jesus vai dormir enquanto ele sabe que uma tempestade vai chegar? Por que Jesus, presta atenção nisso daqui, permite que esses discípulos passem por essa situação, onde eles pensam e realmente acreditam que eles vão morrer, a ponto de acordar Jesus irados, é ou não é? Eles não vão acordar Jesus com tranquilidade, assim, ô mestre, coisa linda, fofinho de Jeová. É assim que eles vão acordar Jesus? Não, como é que eles acordam Jesus? Pentecostais, é ou não é? Senhor, não te importa que pereçamos? Em outras palavras, eles estão dizendo assim, Senhor, é isso mesmo? O Senhor não se importa com a gente? O Senhor vai deixar a gente morrer? O Senhor trouxe a gente para quê? Para esse meio do lago? Para a gente morrer? Jesus repreende os discípulos, é ou não é? Diz assim, homens de pequena fé. Jesus repreende os discípulos. Isso fica para uma próxima pregação, amém? Que só isso aqui já dá uma pregação. Jesus repreende os discípulos dizendo, por que vocês estão aí com medo, com dúvida? Por que vocês não fizeram nada? Jesus acalma a tempestade e eles tranquilamente chegam do outro lado. Diga para o seu irmão, vale a pena. Por que Jesus permite que os discípulos passem por tudo isso ou coloca eles nessa situação? Ele está ensinando para eles. Presta atenção nisso daqui. A lição que ele começou mais cedo ainda não acabou. A lição que ele começou mais cedo ainda não acabou. Ele chega do outro lado. E quando ele chega do outro lado, o que ele vai fazer? Olha lá. O último versículo que nós lemos foi o 25. Então vamos ler o 26. Navegaram para a região dos Gadarenos, de acordo com essa versão, Gerazenos, que fica do outro lado do lago, partindo da Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade.
Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostrou-se aos seus pés e disse em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Continua o texto, versículo 29. Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem muitas vezes. Ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentadas, entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Legião, respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele. E imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Versículo 32. Uma grande manada de porcos estava pastando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhe permitisse entrar neles, e Jesus lhes deu permissão. Se você quer saber por que disso, vai para o carisma. Versículo 33. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao lago e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem havia saído os demônios estava sentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo. E ficaram com medo. Meu Deus, gente, eu não consigo. Tem hora que eu não entendo o povo. Se está endemoniado, está tudo certo. Se está em perfeito juízo, o povo fica com medo. Os que tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então, todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. Ele entrou no barco e regressou. Só isso aqui dá outra mensagem, viu? Como as pessoas têm medo da libertação. Mas isso é outro dia. O homem de quem haviam saído os demônios suplicava-lhe o que o deixasse ir com ele. Mas Jesus o mandou embora dizendo: volte para casa e conte o quanto Deus fez a você. Assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Está dizendo assim: vale a pena. Vale a pena. Porque tudo que está acontecendo aqui é intencional. É intencional por quê? Porque você precisa entender que vale a pena passar por tudo isso para do outro lado encontrar um. Três pessoas entenderam. Vamos de novo. Vou falar para o lado de cá agora. Jesus estava ensinando para os seus discípulos que vale a pena enfrentar tudo aquilo para encontrar um. Pastor, eu já estava pronto para o senhor falar assim: é isso mesmo, vai valer a pena, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Sim, glória a Deus, Deus vai fazer muito na sua vida. Quem está pronto para isso aqui? Deus vai prosperar você, vai prosperar sua casa, vai prosperar seus filhos. O negócio vai ser tão forte que Deus vai fazer em você que todo mundo vai saber, vai ficar desesperado, pensando assim: como que Deus poderia ter feito uma coisa dessa? Mas deixa eu te dizer, Jesus também quer te ensinar que vale a pena tudo isso que você está passando, para que você, ao chegar do outro lado desse momento da sua história, você encontrar um. Aqueles homens, eles não estavam andando com Jesus apenas para receber dos seus ensinamentos. Aqueles homens estavam andando com Jesus não apenas para ver e receber dos seus milagres. Aqueles homens, eles estavam andando com Jesus porque eles precisavam ser treinados para o cumprimento do propósito da sua vida. Eles precisavam entender que para o cumprimento do propósito da sua vida, vale a pena atravessar um lago na madrugada, vale a pena enfrentar tempestades,
Vale a pena ter perigo da sua própria vida, mas chegar do outro lado e ver um sendo resgatado, e ver um sendo arrancado do império das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor, e ver vale a pena. Vale a pena. Faz dedinho assim. Faz assim para ninguém achar que Abraão achou. Só os antigos entenderam isso aqui. Assim, isso. Por isso eu quero te desafiar nessa manhã. Essa mensagem na manhã é um desafio para mim e para você. Desafio para um. É o desafio de um só. Como assim, Léo? Não estou entendendo. Então segura. Nós vamos coisar a coisa do negócio aqui. Você vai orar essa semana. Domingo que vem você vai chegar aqui com o nome de uma pessoa. Tem um que está lá do outro lado, sendo atormentado por Satanás, que precisa de libertação. Tem um que está lá do outro lado, vivendo em sepulcros, se automutilando, perdendo a sua vida, que precisa de salvação. Você vai orar essa semana por um. Domingo que vem você vai chegar aqui com esse um. Você não precisa contar para mim, você não precisa contar para ninguém. Mas presta atenção nisso daqui. Durante todo o mês de setembro, hoje é 1º de setembro, é ou não é? É. Hoje é 1º de setembro. Você vai. Aleluia. Durante o mês de setembro você vai orar. O mês de setembro para nós será um mês de oração. Anota aí se você não estiver anotando. Durante o mês de setembro inteiro você vai orar por essa pessoa. Até domingo que vem você vai ter o nome já dessa pessoa. Você, não, pastor, mas eu preciso que 20 pessoas da minha família sejam salvas. Não. Você não vai pensar em 20 não. Você vai pensar em um. Durante todo o mês de setembro nós vamos ficar orando por essa pessoa. Setembro inteiro será um mês de oração. Oração. Outubro será um mês da aproximação. Durante todo o mês de outubro você vai se aproximar dessa pessoa. Você vai mandar mensagem para ela. Você vai convidar ela para tomar um café. Você vai pagar um milkshake para ela. Quem está aqui junto comigo? Você vai se aproximar. Você não vai falar de Jesus, você não vai fazer nada. Você vai só se aproximar. Todo mês de outubro. Quem está aqui junto comigo? E mês de novembro para nós será um mês de colheita. Você não está atravessando toda essa tempestade por nada. Você não está. Você não se moveu. Você não se moveu por nada. Quem está aqui junto comigo? Você acha que tudo isso daí é só porque você é tão odiadinho assim? Não, pastor, é porque o Satanás me odeia. Satanás não odeia só você. Ele odeia aquilo que Deus quer fazer através de você. Ele quer matar você, ele quer te desanimar, ele quer te fazer parar. Não é só por causa de você, é porque ele sabe que se você for uma candeia acesa, você vai ser colocada lá no alto e você vai iluminar uma casa inteira. Ele sabe que se você for uma semente, por menor que você seja, se você for a menor semente do reino de Deus, você vai crescer como uma árvore enorme, onde as aves dos céus vão encontrar até um lugar para pousar em você. Então está na hora de você se levantar. Está na hora de você entender. Por causa de vale a pena. Vale a pena. Sabe por quê? Jesus volta pro outro lado do lago. Vem pressionando mesmo. Pode pressionando. Estou nas últimas frases. Quando Jesus volta para o outro lado,
Os evangelistas vão dizer que Jesus vai para um lugar. Sabe para onde que ele vai? Ele vai para a casa dele. Ele vai para o lugar onde ele nasceu, para o lugar onde ele foi criado. Ele vai para entre os seus parentes, entre aqueles que o viram crescer. E ele entra na sinagoga. E quando ele entra na sinagoga, ele prega a palavra. E deixa eu te dizer uma coisa. Em todo o evangelho, o texto que demonstra a maior incredulidade que Jesus enfrentou foi nesse momento. Jesus está ensinando uma lição para os discípulos. Muitas vezes, quem está aqui junto comigo? Vale a pena atravessar para o outro lado, para alcançar um. Enquanto você está num lugar onde milhares teriam acesso, mas estão desperdiçando, porque se tornou comum para eles. Pode ficar em pé. Levante suas mãos a Ele o mais alto que você puder. Deixa o Espírito Santo ministrar no teu coração. Deixa o Espírito Santo aplicar essa palavra no teu coração nessa manhã. Vale a pena. Vale a pena enfrentar a tempestade que for. Vale a pena enfrentar a dificuldade que for. Mas cumprir o propósito para o qual você nasceu. O propósito para o qual você foi designado no Senhor. Seus olhos, coloque suas mãos sobre o seu coração nessa manhã. Coloque suas duas mãos sobre o seu coração. O Espírito de Deus está aqui. A presença do Senhor, a presença do Pai Celestial está neste lugar. O Pai Celestial está neste lugar. O Pai Celestial. Veja, para Jesus vale a pena. Para Jesus vale a pena o esforço que for para alcançar um. Não existe um ser humano que Ele rejeite. Não existe um ser humano que Ele não queira. Não existe um ser humano que Ele não vá ao encontro para resgatar, para transformar a sua vida. Por isso nessa manhã você está aqui porque Ele te trouxe aqui. Ele te atraiu até Ele com laços de amor, bondade e misericórdia. Ele te atraiu até este lugar nessa manhã para transformar a sua história. Por isso, com as suas mãos sobre o seu coração, com seus olhos fechados, com toda a igreja, você vai repetir essa oração comigo, dizendo: